Eu confesso para você que quando eu saí daqui de manhã, da ministração do Ricardo, a única coisa que vinha ao meu coração, eu falei: e agora, Senhor? E agora? E agora a gente vem e recebe essa palavra. Eu creio que Deus está nos chamando para um novo nível. A gente sempre tem dito isso. Mas para ir para esse novo nível, tem coisas novas que nós precisamos fazer. Deus está nos alinhando para chegar nesse lugar. Eu acredito nisso, eu creio nisso, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos orado, nós temos clamado a Deus. E eu confesso algo para você. Sabe, queridos, eu tenho estado na igreja há 47 anos. Nasci numa igreja. E eu confesso para você que não dá para viver da religião, porque a religião ela seca a gente, a religião ela, sabe, deixa a gente seco demais. E é por isso que a gente precisa da presença. A gente precisa da presença. Mas eu creio que Deus está querendo nos levar para esse lugar esses dias. E nós como pastores, nós temos orado, porque de verdade, posso ser muito honesto com você? Para que mais uma igreja? Para que mais uma porta aberta? Afinal de contas, Bragança Paulista, sei lá, tem 300 igrejas. Para que mais uma? Mas o sentido e para onde Deus está querendo nos levar é para um lugar de rendição, sabe? Em nome de Jesus. Uma igreja que está em busca de likes, de curtidas ou de seguidores da internet, mas é uma igreja que se rende, é uma igreja que se prostra, é uma igreja que conhece a quem se está adorando, mas acima de tudo é uma igreja que carrega uma presença. E eu creio que é para esse lugar que Deus está nos levando esses dias. Sabe, Deus está nos chamando a mudar de nível, a passar de fase. Deus está nos chamando a deixar as coisas de menino para trás e ir para uma maturidade. Deus está nos chamando a queimar toda a carne, a arrancar de nós tudo aquilo que nos separa dele, que Ele possa vir e derramar esse vinho novo sobre nós, para que Ele possa vir e derramar sobre nós uma presença inigualável. E eu posso dizer para você que tudo que nós desejamos, o que mais nós desejamos é a presença dEle. Tudo que nós mais desejamos é que Ele venha, é que Ele venha, é que Ele venha. Sabe, queridos, Moisés foi um homem que nasceu com um grande propósito. Você conhece a história de Moisés? Assim como Moisés nasceu com um propósito, eu creio que todos nós aqui nascemos com algum propósito na nossa vida. E Moisés, quando ele nasce, você conhece a história. Havia um decreto de morte sobre todos os meninos, as crianças nascidas, e ele estava na fila da morte. Então vem Deus de uma forma tão sobrenatural e salva aquele menino. E ele pega aquele menino, ele coloca aquele menino na casa do inimigo e faz com que aquele menino cresça naquele ambiente e seja cuidado naquele ambiente de uma forma sobrenatural. E então Moisés começa a crescer, e obviamente dentro do Egito ele começa a receber aquela cultura, embora fosse um hebreu, um sangue hebreu, mas ele cresce debaixo daquela cultura. Mas mesmo crescendo debaixo daquela cultura, o Senhor não tira dele o propósito da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, não interessa o lugar onde você está hoje, eu sei algo, Deus estabeleceu um propósito sobre a sua vida, e eu quero dizer para você que a cultura não vai arrancar de você o propósito que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus. Até que um dia ele cresce, e você conhece a história, ele vai lá e mata aquele egípcio, então ele foge,
e ele se casa, e ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro, Jetro. E um dia, pastando ali com as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas, de repente, algo inusitado acontece. Sabe, muitas vezes no meio do nosso caminhar, que parece ser tão simples, tão regrado, tão cheio de fórmulas e tudo mais, Deus aparece um dia para nós, para revelar-nos o nosso destino. E de repente Moisés está ali no deserto, e ele olha para aquela planta, para uma sarça, uma planta pequena, e ele vê que algo estranho está acontecendo ali, porque havia um fogo sobre aquela planta, e aquele fogo chamou a atenção de Moisés. O fogo chama atenção, o fogo chama atenção, o fogo atrai a nossa atenção, o fogo atrai a nossa presença até ele. E de repente aquele fogo então chama a atenção de Moisés, e quando Moisés chega perto, uma voz começa a ecoar naquele lugar. Primeiramente Deus diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é solo sagrado, é solo santo. Obviamente que Moisés, sem entender muito aquilo que estava acontecendo naquele momento, mas ele se rende àquela voz, ele se rende àquela presença, ele se rende àquele fogo. E quando ele se rende àquele fogo, aquela voz começa a mostrar para ele o destino dele. Aquela voz começa a desenhar o destino dele. Mas é engraçado porque se você começa a ler história e começa a prestar atenção nos detalhes, quando Deus começa a falar com Moisés, Deus fala com Moisés como que falando com uma personalidade já formada, como alguém já pronto para ir para o propósito. E de primeira vez Moisés, quando ouve o Senhor ali, Moisés talvez tenha pensado o seguinte: não, ele não pode estar falando de mim, isso não pode ser referente a mim. Mas Deus olha para Moisés e diz assim: eu escolhi você para livrar o meu povo da escravidão, eu escolhi você para tirar você desse lugar e levar esse povo com você. Você é o meu escolhido para tirar o povo do Egito. É engraçado que Moisés olha para Deus e fala: você tem certeza disso? Sou eu mesmo. Porque quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E então, no meio daquele fogo, no meio daquela sarça, no meio daquela presença, Deus se revela a Moisés. E quando Deus se revela a Moisés, Deus traz o propósito da vida de Moisés. Mas a vida de Moisés, ela começa a ser marcada por episódios de manifestações divinas incríveis. Moisés, ele começa a olhar para Deus de uma forma tão intensa, tão poderosa, e a vida de Moisés começa a ser marcado por aquela presença. E então, sabe de uma coisa? Quem um dia pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória de Deus. Moisés, ele conhece o Deus de verdade, mas não o Deus da religião. Moisés então não conhece o Deus dos hebreus apenas. Moisés então não conhece apenas o Deus da história que certamente sua mãe lhe contava quando cuidava dele ali dentro daquele palácio, como sua ama. Não. Moisés então começa a ter experiências fortes e incríveis com o Senhor. E ele começa então a andar num nível de intimidade, a andar num nível de profundidade, de conhecer quem era Deus. E então a gente chega no capítulo 33 de Êxodo, que eu confesso para você que é um dos capítulos assim que mais mexe no meu coração em relação à vida de Moisés. Êxodo 33, quero ler a partir do versículo 7.
Êxodo 33:7 diz assim: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si. Sabe o que é incrível? Quando você começa a ler, desde do versículo 1 aí de Êxodo 33, ou você vem do 32, mas no 33 você vê Deus falando para Moisés sobre o povo, falando: Moisés, esse povo tem um coração duro. Moisés, eu vou fazer o seguinte: eu não vou com esse povo, eu vou mandar anjo, eu vou livrar vocês, mas eu não vou com esse povo, porque se eu for com esse povo vai ser destruído, esse povo vai ser aniquilado. Se eu for andar no meio desse povo, Moisés, acredite, não vai sobrar ninguém para chegar lá na terra prometida, mas você vai. Eu habilito você, eu envio anjos, enfim, eu faço os livramentos que forem necessários, você vai. E aí quando Deus vem, sabe, trazendo várias coisas sobre o povo de Israel, falando da dureza do coração deles e tudo mais, aí a gente para no versículo 7. E aí quando a gente para no versículo 7, o versículo 7 começa dizendo assim: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si. Ele acabou de receber uma sentença de Deus dizendo o seguinte: eu não vou com vocês, você vai conduzir esse povo. E aí chega nesse momento, a Bíblia diz que simplesmente Moisés pega uma tenda particular, ele arma para ele. Quem carrega a presença é capaz de mudar sentenças no meio, muitas vezes, da maior dificuldade da sua vida. Moisés então, ele arma aquela tenda para si. A Bíblia não diz que ele armava a tenda para ministrar sobre outras pessoas, ele armava a tenda para resolver alguma situação, ele armava a tenda para si. E diz aqui fora, bem longe do arraial, e ele a chamava da tenda do encontro. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. E então quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-nos com os olhos até ele entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Queridos, esses dias eu creio que Deus está nos chamando e dizendo para nós o seguinte: eu sei que você tem dons, eu sei que vocês têm talentos, eu sei que vocês têm recursos, eu sei que vocês podem produzir coisas com as mãos de vocês e podem ir até um certo ponto. Mas ei, eu estou chamando vocês esses dias, sabe por quê? Porque está na hora da tenda do nosso encontro, do meu encontro, do seu encontro, do meu tempo com você, sozinho, nesse lugar de adoração. Sabe, queridos, há muitos anos atrás, eu cresci num ambiente religioso, e devido a tudo que eu via, eu dizia assim: Senhor, eu não quero ser pastor, o Senhor pode me chamar para qualquer coisa, Deus. E eu me lembro que eu orava e eu dizia: Senhor, eu posso lavar banheiro a vida inteira, e não se assuste que o pastor lava banheiro também. Mas eu dizia assim: Senhor, eu faço qualquer coisa, mas o Senhor não me chame para ser pastor, por causa daquilo que eu via, por causa daquilo que os meus olhos viam. Mas teve um dia, no ano de 1634, eu estava num lugar, numa conferência, inclusive Jason já estava ministrando lá, há muitos anos atrás,
Acho que uma das primeiras vezes que ele veio ao Brasil, e nós estávamos numa conferência chamada Fogo e Glória. E eu me lembro que naquela tarde, já era tarde para noite, aquele ambiente estava tomado da glória de Deus de uma forma tão intensa, tão poderosa. E naquela tarde, Danduque foi usado por Deus para trazer uma palavra dizendo que Deus estava levantando uma geração nova de pastores segundo o seu coração. E então naquele momento eu me grudei na cadeira, sabe? Falei, não, isso não é comigo. Mas aquele mover da glória de Deus estava tão tremendo naquele lugar, queridos, que eu só sei dizer para você que depois, sei lá, de uns 20, 30 minutos, quando eu me dei por mim, eu já estava no meio do negócio, rendido, caído, prostrado lá, sem entender como que eu cheguei lá. E naquele dia o Senhor me chamou para ser um pastor, no meio da sua glória, no meio do seu fogo. Mas eu dizia, Deus, por que isso? Eu não quero carregar, sabe, um peso de uma religiosidade ou algo do tipo. Eu não quero, Senhor, viver dessa forma. Mas depois, com o passar do tempo, o Senhor foi me chamando à tenda da congregação. E então, eu passei daquele momento da religiosidade, eu passei a conhecer um Deus da verdade, um Deus da graça, um Deus do amor. E então, eu me apaixonei pela tenda do encontro, eu me apaixonei pela tenda da congregação. E então, enquanto ninguém via, enquanto ninguém olhava, enquanto não havia microfone na mão, não havia luz, não havia nada, eu armava aquela tenda. E quantas vezes pelas madrugadas, adorando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor e recebendo as direções que Deus ia dando. Sabe, meu irmão, nesses dias o maior desafio, nós como igreja, eu e você, é não perdermos essa intimidade, esse contato, é não negociarmos a tenda da congregação. Você pode estar numa tenda enorme, onde cabem 500 pessoas, 700 pessoas, 800 pessoas como aqui, mas acredite, é quando você sai desse lugar, que Deus está chamando você para a tenda da congregação na sua casa, no lugar onde ninguém vê, no lugar onde não tem holofote, no lugar onde não tem pessoas olhando, no lugar onde você não recebe atenção de ninguém. Sabe por quê? Porque é nesse lugar que a glória se manifesta. Não pense que a glória se manifesta aqui por causa de luz, por causa de som, por causa muitas vezes de um bom entretenimento, de uma boa música. Não, unção não se conquista assim, mas a unção nasce na tenda da congregação. Quando eu vou para o meu quarto, quando eu vou para o lugar da adoração, quando eu vou para o lugar da busca, quando eu quero conhecer o Deus da verdade da minha vida. Então, quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 10: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. E o versículo 11 diz: e o Senhor falava com Moisés face a face, face a face, face a face. Há um desejo intenso no coração de Deus em se derramar sobre a sua vida e se revelar a você. Há um desejo intenso no coração de Deus de revelar a nós quem Ele é. Deus quer falar conosco. Deus tem desejo de ter um relacionamento conosco. Deus tem prazer em ter um relacionamento conosco. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. E depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar,
filho de Num, não se afastava da tenda. Sabe, meus amados, existe um lugar onde pessoas de todas as formas tentam atrair a presença de Deus pela sua performance, tentam atrair a Deus, a presença de Deus, ou trazer a presença de Deus para a congregação, através daquilo que ele sabe, das suas habilidades naturais. Mas existem aqueles que carregam a glória de Deus sobre si. Esses, muitas vezes, não têm nome, não têm likes, não têm seguidores, não têm sequer uma rede social, mas quando arma a sua tenda, quando levanta a sua tenda, a nuvem desce e fala com Deus, face a face, face a face. Moisés então disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é o teu povo. Porque antes Deus havia dito para Moisés assim: Moisés, esse seu povo é de coração duro. E quando Moisés entra naquela tenda, Deus se manifesta. Moisés vai lembrar ao Senhor essas palavras, dizendo o seguinte: Senhor, não é o meu povo, é o teu povo, é o teu povo. E ele continua dizendo o seguinte, versículo 14: então Deus respondeu: tá bom, Moisés, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. E então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Sabe por quê, gente? Porque quem carrega a glória de Deus não negocia isso. Para quem conhece a glória de Deus, ela é inegociável. Não tem dinheiro, não tem posição, não tem prazer, não tem nada que possa ser trocado com a glória, com a presença, com aquilo que Ele manifesta quando Ele fala conosco. Existem pessoas que carregam a glória, existem pessoas que carregam a presença. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é de fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu conheço pelo nome. E então Moisés disse: peço-te. Parece que Moisés vem e muda a história. Deus está conversando com ele sobre algo, ele vai, no meio daquela glória, aquela sentença de que Deus não iria com ele é revertida. E então, no meio daquele momento, vem o versículo 18. Moisés diz para o Senhor o seguinte: eu peço, me mostra a tua glória. E então o Senhor respondeu. Ei, o Senhor responde, porque há um desejo no coração dele de se derramar sobre você. Deus atende o clamor do teu coração, porque bendito é aquele que em meio a uma sentença desfavorável levanta a tenda do encontro, porque carrega sobre si a presença. A presença, a presença. Quando Moisés, ele levantava aquela tenda, o povo o seguia com os olhos. É engraçado a gente ler pensando nisso, porque a Bíblia diz que quando Moisés ele saía, porque ele armava a tenda fora do arraial, e quando Moisés ia com a tenda para fora do arraial, o povo já ficava de olho no que ia acontecer, porque o povo sabia que aquele homem era um homem de intimidade com Deus.
Escute aqui, olha aqui. Quem carrega a presença de Deus atrai o olhar das pessoas ao seu redor. Quem carrega a presença de Deus é notado por onde se anda, por onde se vai. Moisés, quando ele armava aquela tenda, certamente as pessoas, os hebreus olhavam e eles pensavam o seguinte: algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. E então a Bíblia diz que quando Moisés ele levantava aquela tenda e ele entrava na tenda, o povo que estava na sua tenda dobrava os joelhos e adoravam a Deus. Escute aqui, no seu secreto, no lugar da sua adoração, aonde você é conhecido por Ele, aonde Ele olha nos teus olhos e Ele diz: por amor a você, porque eu tenho me agradado de você, porque eu conheço você, eu sei quem você é. E quando você está no lugar da adoração, na tenda da adoração, acredite, a glória dele vem, a presença dele vem, a nuvem dele desce, e as pessoas, estejam elas onde estiverem, vão dobrar os seus joelhos, porque vão de reconhecer a autoridade daquele que veio sobre a tenda do encontro, e aquela presença não passa desapercebida, mas as pessoas se curvam, elas se dobram, elas se prostram diante da presença que você carrega. Entenda uma coisa: não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, mas é sobre aquilo que nós carregamos, é sobre aquilo que nós conduzimos, é sobre aquilo que nós abandonamos. Gente, eu estou falando de Moisés, um cara que era líder de milhares de pessoas, e certamente um homem muito ocupado, devia, não ter tempo para fazer tudo o que tinha para fazer. Mas Moisés não negociava o seu tempo com Deus. Moisés não negociava levantar aquela tenda para adorar a Deus. O Senhor falava com Moisés então na tenda do encontro. A presença de Deus na tenda fazia com que o povo adorasse. E a Bíblia então diz que o Senhor falava com Moisés face a face. Face a face. Sabe por quê? Na tenda é o lugar de derramar o coração. Na tenda é o lugar de buscar direções. E algo que Moisés entendeu e que nós precisamos entender também é que não dá para caminhar sem a presença. Não dá para viver sem a presença. Agora preste atenção aqui: a presença não pode ser fabricada com a nossa mão. A presença, ela não é algo que nós fabricamos. A presença não é algo que nós montamos. Não, nós não temos esse poder. Nós não temos o poder de mostrar algo sobrenatural para alguém, de passar algo para uma pessoa, se Deus não fizer. Moisés entendeu que não há como caminhar sem a presença, não há como andar sem a presença. Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou sair desse lugar. Senhor, eu preciso de uma direção. Senhor, eu preciso de uma palavra. Senhor, eu entendo que sem a tua presença não dá para ir a lugar algum. E então Moisés, ele falava com o Senhor, e algo extraordinário começa a acontecer ali. Porque Deus olha para Moisés e diz o seguinte: Moisés, eu te conheço pelo nome. Moisés, eu te conheço pelo nome. E apesar de já estar na tenda, onde havia uma presença manifesta, Moisés, ele não se contentou com aquilo. Olha aqui para mim. Ei, estão chegando dias tão extraordinários, tão extraordinários, tão extraordinários, tão extraordinários, onde seremos atraídos à presença de Deus de uma forma tão incrível e tão maravilhosa, que
tudo mais ao nosso redor vai perder o brilho, vai perder a chama. Quando nós entrarmos nesse lugar da tenda, quando nós entrarmos nesse lugar da adoração, quando nós olharmos e falarmos com o nosso Senhor face a face, como Moisés falava com o Senhor, tudo mais ao nosso redor vai perdendo brilho. Sabe por quê? Porque nada se compara com a presença do Todo-Poderoso. Quando Ele vem, Ele gera em nós uma fome, Ele gera em nós uma sede. A presença de Deus, ela causa em nós algo tão extraordinário, ao ponto de nos levar até Ele, de nos puxar até Ele, sabe, de nos lançar diante da presença dEle. Escute, em nome de Jesus, nós precisamos amadurecer e crescer de uma forma tão especial e exponencial, ao ponto de entender o seguinte: eu não posso fabricar a glória de Deus com a minha mão, nem com os meus talentos, nem com os meus dons. Eu não posso fazer isso. Eu já contei isso para alguns aqui. Algum tempo atrás, estava em casa, 10:30 da noite, 11 horas, lavando louça. Gente, lava louça também, de vez em quando, né, Vitor? E quando eu estava lá lavando a louça, o Espírito Santo me falou assim: eu quero que você vá para o monte agora. E quem me conhece sabe, né, gente? Confesso para você assim, a gente até vai de vez em quando, mas não é aquela coisa. Foi, puxa Deus, monte, 11 horas da noite, sozinho, lá naquele lugar, né? O Senhor disse: vá. E aí obviamente que a gente obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu saí dali e fui para lá. Quando chego lá não tem ninguém, porque geralmente a gente vai no monte, né, gente, tem um orando aqui, outro ali e tal, mas eu cheguei, não tinha ninguém, aquele matagal, aquela coisa toda. Eu falei: Deus. E fui lá, com muita ousadia e graça, cheguei naquela pedra, e quando dobrei os meus joelhos ali, o Senhor me deu uma palavra, e Ele disse assim: filho, eu não quero nada fabricado com a sua mão, pode voltar para casa. E desde então o Senhor tem nos marcado dessa forma. Sabe por quê? Porque não sou eu, não é uma estrutura, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. E aí quando eu começo a desejar a presença dEle, quando eu começo a amá-lo, ao ponto das outras coisas perderem o brilho ao meu redor, nada mais importa. Então eu não vou me importar se alguém fala uma coisa aqui, outra ali. Eu não vou me importar com as coisas que acontecem ao meu redor. Sabe por quê? Porque eu vi o meu Deus face a face, face a face. E depois da voz dele, nenhuma outra voz importa tanto mais. E então a voz dele vai causando fome, a voz dele vai causando uma sede. E então ele vem, ele se revela a você, e algo extraordinário vai acontecendo, porque Deus é desejoso de se revelar ao homem. Quando o Senhor encontra um coração apaixonado, Ele se compraz, Ele tem prazer em derramar a sua presença. E sabe, quando Moisés entra na tenda da congregação, o Senhor olha para ele, e o Senhor diz para ele o seguinte: eu vou proclamar para você o nome do Senhor, eu vou anunciar para você o nome do Senhor. Ei, quem anda na tenda, quem entra na tenda, quem tem tempo na tenda, quem gasta a sua vida na tenda, é capaz de acessar um futuro
que outros ainda não viram, é capaz de chegar em lugares aonde outros ainda não chegaram. Quem anda na tenda pode ouvir a voz de um Deus, como nós ouvimos aqui ontem, que mora fora do tempo. Ele está à frente do tempo, Ele sabe tudo o que vai acontecer, Ele conhece o futuro. E a Bíblia vem dizer para nós, Paulo diz o seguinte: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele continua dizendo: mas Deus nos revelou através do seu Espírito. E acredite no que eu vou te dizer agora, Deus está aguardando você na tenda da congregação, para anunciar o Evangelho, para anunciar as coisas que hão de vir, para mostrar a você caminhos aos quais você ainda não viu, porque o que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e nem subiu ao seu coração, é aquilo que Deus está determinando agora mesmo sobre a sua vida. E eu tenho que te dizer, Deus está esperando você hoje na tenda da congregação. Eu proclamarei o meu nome para você, Moisés. Nós estamos falando de Moisés. Olha aqui, Moisés foi o cara que pelo qual Deus deu os 10 mandamentos, a lei antiga. Nem se imaginava de uma revelação como nós temos hoje, do Novo Testamento, da Nova Aliança, não. Mas o Senhor vem e Ele abre tudo para Moisés. Meu Deus, se nós tivéssemos a noção do que Deus quer nos revelar na tenda da congregação esses dias, nós não sairíamos daquele lugar. Há coisas, acredite, que o seu olho não viu e o seu ouvido ainda não ouviu, que Deus está para falar para você, que Deus está para contar para você, que Deus quer revelar a você nesses dias. E aí, no meio de tudo isso, algo incrível acontece, porque a Bíblia dá detalhes tão incríveis. Gente, na tenda da congregação, na presença, tudo pode acontecer. E então Moisés, no meio daquela glória, gente, eu fico imaginando a glória manifesta do Altíssimo naquele lugar. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa. O Tiago está aqui, cadê o Tiagão? Está por aí o Tiago, da Thaís. Um dia, gente, a gente estava num desses encontros que aconteciam lá em Belo Horizonte. A glória de Deus foi tão intensa naquela casa. Era um ginásio, mas a glória de Deus foi tão intensa naquele lugar, que o Tiago, sei lá, deve ter uns 1,80, 1,70 e pouco. Precisou de 3 homens para levar esse cara de volta para o quarto dele, porque ele não andava mais. Ele não andava, ele não conseguia andar. A glória de Deus veio sobre ele de uma forma tão intensa, tão forte. E ele caiu ali. Falei, meu Deus, morreu o cara, porque não mexia, não saía daquele lugar. E então, depois de muito custo, 3 homens grandes, fortes, cataram esse grandão e foram arrastando ele, jogaram ele na cama, até o dia seguinte. Agora, nesse texto aqui, a Bíblia diz que Moisés olha para Deus no meio da glória, no meio da presença manifesta. E ele olha para Deus e diz assim: Senhor, tem um pedido para te fazer. E eu imagino o coração do pai: fala, filho, eu conheço você pelo nome, eu sei quem você é, você achou graça aos meus olhos, pode pedir. Senhor, me mostra a tua glória. Uau! Me mostra a tua glória. É incrível, porque Moisés, gente, podia ter pedido tudo. Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo duro. Senhor, adianta o tempo. Senhor, bota uma internet nesse deserto para a gente se comunicar. Faz alguma coisa, traz do futuro, eu não sei, mas
Mas ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, me mostra a tua glória. Está chegando dias em que os seus olhos vão desejar a presença mais do que todas as coisas que estão cercando você hoje. Estão chegando dias em que a nuvem vai descer sobre a sua tenda, e quando ela vir, você não vai querer desejar nada, a não ser olhar para Ele e dizer: me mostra mais. E aí então, me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. E aí Deus olha para Moisés no ambiente de glória, na tenda da congregação. Olha aqui, olha aqui. Não havia plateia, não havia mais nada, não havia nenhum famoso cantando, não havia nada mais acontecendo, não havia uma conferência, nada mais. Mas no meio da tenda da congregação, na tenda do encontro, Moisés pede: me mostra a tua glória. E Deus olha para Moisés, e no versículo 19, Deus dá uma resposta. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus responsivo a um coração desejoso. Deus é um Pai que ama estar com seus filhos e revelar-se a Ele. E então Deus olha para Moisés, um ser humano como eu e como você, e Ele diz o seguinte: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Porque quando Ele vem, a glória que Ele carrega é algo tão intenso, tão poderoso e tão glorioso, que junto com essa glória vem a visão do que vai acontecer, vem a visão do que está por vir, vem a visão daquilo que você não consegue enxergar agora. Junto com essa glória vem uma visão das coisas que estão por vir. E então o Senhor falou para ele: eu vou fazer passar diante de você minha bondade, Moisés. Eu vou proclamar meu nome a você. Filho, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, vou me compadecer de quem eu me compadecer. Mas tem uma coisa, filho, você tem que se lembrar da sua estrutura. Você é homem, você está num corpo de carne, sangue, ossos. Então ele diz o seguinte: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Moisés, mesmo amando você, Moisés, mesmo querendo me revelar a você, existe algo que ainda não está pronto. Você não pode ver a minha face, porque a sua estrutura humana não suporta aquilo que eu tenho para revelar por completo. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Mas está chegando um dia que eu e você o veremos face a face como Ele é. Mas Deus não desiste. Ele diz: Moisés, vamos dar um jeito nessa situação. Moisés, eis aqui um lugar perto de mim. Moisés, eu vou pegar você e vou colocar você sobre a rocha. E aí a Bíblia traz um detalhe.
Ei, olha aqui, olha aqui. Ele, Deus, pega Moisés com as próprias mãos e põe Moisés na fenda da rocha. Isso está te lembrando alguma coisa? Está te lembrando alguma coisa? Está te lembrando alguma coisa hoje? Por que Deus pega Moisés e coloca numa fenda, numa rocha? Que diferença isso faria? Mas eu quero dizer algo para você. Moisés humanamente não conseguiria ver a glória de Deus, ele não conseguiria acessar esse lugar. Mas Deus diz para ele: eu estou provendo o meio para que você chegue nesse lugar. Eu preparei uma rocha. Essa rocha vai ser ferida, ela vai ser lascada, e eu vou colocar você no meio dessa ferida. E então eu corro para Isaías no capítulo 53, que diz que Ele foi moído pelas nossas iniquidades, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele pega Moisés e coloca Moisés na fenda dessa rocha. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: a glória de Deus só pode vir sobre a minha vida e sobre a sua vida quando nós estamos no lugar do sacrifício de Cristo, aonde Ele foi furado, aonde Ele foi morto, aonde Ele foi triturado, a sua carne foi levada ao mais alto nível de sofrimento, aonde aquela rocha foi fendida, porque Jesus é a nossa rocha, Jesus é a nossa pedra, Jesus é aquele que nos sustenta. E Deus vem e Ele nos coloca na fenda da rocha. Ele não diz assim: Moisés, vem cá, Moisés, vem para o meio da rocha, vem para a fenda da rocha. Não, Ele pega Moisés e coloca Moisés na fenda da rocha. Escute aqui: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi você, eu escolhi você, eu escolhi você, para que nós vejamos a glória. Não tem como não estar na fenda da rocha, porque a fenda da rocha nos livra do nosso pecado e da nossa condição humana. A fenda da rocha traz a santidade que nós precisamos para essa transformação, para que nós vejamos o que a glória quer revelar a nós. Você só pode ver a glória de Deus estando na fenda da rocha. Você só pode ver a glória de Deus tendo Jesus como a sua rocha, como a sua pedra, como o seu escape, como a sua salvação, como aquele que deu a sua vida por você, para que você pudesse acessar esse lugar de glória. E então Deus disse a ele: quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. E depois, quando eu tirar a mão, você vai me ver pelas costas, porque ainda assim a minha face você não pode ver. Mas sabe de uma coisa? Em nome de Jesus, nós não estamos mais debaixo da velha aliança, nós estamos debaixo da nova aliança. E eu tenho que dizer para você que essa rocha já está fendida há mais de 2000 anos atrás. E hoje, nessa tarde, há um convite do Deus Todo-Poderoso dizendo: corra para a fenda da rocha, porque eu vou passar minha bondade, eu vou passar minha glória, eu vou passar minha glória, eu vou passar minha glória, eu vou passar minha glória. Você precisa estar pronto para ver. Você está pronto para ver. Você precisa estar pronto. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa. E então a glória de Deus passou e a vida de Moisés foi marcada. Agora a Bíblia diz, depois você lendo a história, que quando Moisés saía desses encontros com Deus, a sua face brilhava, ao ponto de que as pessoas não podiam olhar no seu rosto.
E de muitas vezes ele tem que usar um véu para poder andar no meio do povo, porque a sua face brilhava, sua face brilhava, sua face brilhava. Olhe para quem está do seu lado aí, olhe nessa face, diga para ele assim: o Senhor deseja que você resplandeça a glória dele por onde você for. Você está entendendo que essa tarde ou essa noite, o Senhor está nos chamando para um nível mais profundo? Mas entenda, olha aqui, preste atenção aqui, por favor, todos, preste muita atenção aqui. Não existe vida com Deus sem a tenda da congregação. Não existe uma vida com Deus sem intimidade. Não existe uma vida com Deus de faz de conta. Não existe uma vida com Deus com sabedoria humana. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não tiver a glória dele sobre a sua vida, não vai adiantar nada. Olha aqui para mim, o Senhor está nos chamando esses dias, e Ele quer ver milhares e milhares de tendas levantadas, espalhadas por esse Brasil afora, de homens e mulheres que carreguem uma presença. Escute, vocês podem ter dons, vocês podem ter talentos, vocês podem ter capacidade e tudo mais, mas escute, há uma glória que Deus quer revelar, e essa glória está na presença. Porque muito mais do que carregar um instrumento, muito mais do que dedilhar, muito mais do que cantar, muito mais do que fazer qualquer outra coisa, há uma presença para ser carregada, há um lugar que por onde você passar, essa presença vai atrair o olhar das outras pessoas, mas não só isso, elas vão ter que se prostrar, elas vão ter que adorar, elas vão ter que se render à presença que está na sua vida. E é esse lugar, entenda, há um tempo de maturidade que nós precisamos viver para entrar nesse lugar. Olha aqui, não é uma vida de vir à igreja, não é uma vida de ir de conferência em conferência, embora seja ótimo, mas não é só isso, é mais do que isso, é ir para o lugar onde Ele está se revelando, olhar nos olhos dEle e ser marcado por Ele, porque é esse lugar que Ele quer levar a mim e a você, para que nós possamos marcar esta geração, para que nós possamos deixar uma marca nessa geração. Alguém precisa ir para esse lugar de adoração. Agora, ir para esse lugar de adoração custa. Ir para esse lugar de adoração requer que a gente abandone muita coisa. Ir para esse lugar da revelação da glória de Deus significa isso que ouvimos agora há pouco, de muitas vezes dizer como Paulo: eu esmurro esse corpo até a servidão, eu anulo esse corpo, porque eu sei o que está por vir depois disso, porque a glória que há de ser revelada é muito maior e muito melhor do que tudo aquilo que eu posso desejar. Então escute aqui, pelo amor de Deus, nós precisamos entrar num lugar de humilhação, sim, de arrependimento, sim. Nós precisamos entrar num lugar de dependência, num lugar onde eu vou sabendo das minhas limitações, o quanto pequeno eu sou, mas entendendo que
que Ele me ama, e Ele quer se revelar a mim, e que todo aquele que chega a esse lugar está buscando algo mais excelente do que tudo. Então, você nunca mais vai chegar à igreja da mesma forma, e então você nunca mais vai para um tempo com Deus da mesma forma, e então você não vai mais se contentar com pouco, e então você não vai mais querer saber se é A ou se é B. Eu não sei, eu sei que eu vou para o lugar da adoração, e que o meu Deus vai se revelar a mim, que algo vai acontecer, e então eu corro para esse lugar, e eu sou transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Deus está nos chamando para lá, igreja. E eu não sei você, mas eu digo essa noite: eis-me aqui, Senhor, me leva lá naquele lugar. Vai custar, eu sei, Senhor. Vai custar tempo, vai custar abrir mão de alguns lazeres, de coisas que eu gosto. Vai custar muitas vezes meu tempo de sono. Vai custar, sabe, a crucificação da minha carne. Vai custar eu desligar essa porcaria da internet, de não consumir aquilo mais. Vai custar abandonar um monte de coisa. Mas quando a glória dele se revelar a você, você vai olhar para ele e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Yeshua HaMashiach. Tu és o Elohim. Tu és Jeová Shalom, Jeová Shammah. Tu és o Tsidkenu. Tu és o prometido das nações. E então você vai entender o que Salomão quis dizer, quando ele olhava para a presença e ele dizia: você é melhor do que um favo de mel. Você é melhor do que qualquer doçura que eu humanamente possa conhecer. Porque quando eu olho nos seus olhos, eu vejo a chama, eu vejo o fogo, eu vejo a vida, eu vejo a alegria, eu vejo a salvação. Quando eu olho nos seus olhos, eu vejo a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Então, quando eu leio Apocalipse e vem a mim uma pergunta dizendo como é que um cara que foi jogado num tacho de óleo fervendo e deixado numa ilha para morrer pode escrever aquilo. Porque a glória é maior que qualquer dor que eu e você possa ter. Porque a glória é maior do que qualquer sexualidade deturpada. Porque a glória é maior do que um desejo carnal, do que ter bens nessa terra, do que tudo isso. Porque quando a glória se manifesta, um vinho novo é derramado, e o vinho velho perde o sabor, e algo novo começa a acontecer.